Está começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tem a parceria aqui do SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado. Um abraço para toda a turma lá. Já nos recebeu lá, já esteve aqui e reforça os valores que a gente prega aqui no podcast. Comigo, Júlio Valls. Boa tarde, Júlio. Tudo bom, Arthur? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Hoje temos visita novamente. Visita, né? mais uma vez. É a segunda vez que a gente tem a Renate aqui, né? Acho que participamos uma vez juntos lá no Hospital Moinhos de Vento, fizemos um programa lá. Isso, vamos dizer assim, na inauguração do podcast, Tipo que isso. na época o Moinhos nos apoiava, Nos né? apoiava, A gente fez nosso um parceiro. evento de abertura junto com a Vânia e a Renate no palco, né? Foi muito bacana lá. Renate Quitolina, bem-vinda. E agora a Renate volta, né? Volta ao podcast, parte 2. Ela disse que veio para complicar a nossa vida. Veio para complicar a nossa O vida. programa é muito calmo e ela acha que ela queria falar coisas polêmicas e ver se a gente destrincha os assuntos, né? Coordenadora pedagógica da Rede Sinodal, com a pauta família. Como é que é? Família e escola, né? Escola e família, família e escola. Bastante história para contar, né, Renate? Então, oi Arthur, oi Júlio. Obrigada, né, pelo convite para estar aqui com vocês novamente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre escola e família e escola, cuidar e educar. O que tem nesse teu papel aí? Que tu olhou e perguntou, será que eu posso falar tal coisa? Então, eu trouxe alguns fatos, algumas coisas que, acompanhando 51 escolas, né, que são associadas, 70 unidades aí de escolas da Rede Sinodal, são fatos que acontecem diariamente e que a gente acompanha nessa relação família e escola. É uma relação, eu acho que como qualquer relação Puxa humana... Só um pouquinho, o microfone tá perto de ti. Ok, Isso, assim, Aí. é melhor. isso. Assim como qualquer relação humana, ela é um campo de tensão, ela é tensa, né? Então, nós temos aí famílias que são extremamente parceiras, que acreditam na educação, confiam na escola, mas hoje nós temos também aquelas famílias que são, não sei se a gente pode dizer, influenciadas pela internet ou influenciadas pelos recursos, ou usam dos recursos tecnológicos para fazer um barulho muito maior naquilo que a escola, naqueles fatos que, quem sabe, há anos atrás não teriam um eco tão grande quanto tem hoje, potencializados pela mídia, Claro. né? Pelo smartphone, né? Isso. Sobretudo. E pela rede social também. E teve um dia conversando com o Júlio, que eu relatei um fato para ele, e ele disse assim, a gente precisa falar sobre isso. Então, acho que é esse o primeiro fato que eu vou trazer aqui, Claro. E aí a gente pode discutir ou conversar sobre. Então, vocês imaginem, né, que a escola está lá funcionando, e aí um aluno, uma criança, tem uma crise, né, e começa a gritar, espernear, berrar, e precisa ser retirada da sala, ameaça bater na professora, no professor, na auxiliar, morde, acaba se machucando pelo seu comportamento. A escola isola, né, tira a criança da sala, coloca numa situação de que não vai correr nenhum risco em função do comportamento que ela está tendo ali, e chama os pais e diz o que está acontecendo. E os pais vêm para a escola sem aceitar que a criança começou aquilo ali, porque algo aconteceu. Então, o que a escola fez para que aquela buscando criança... um inimigo, né? Um antagonista. inimigo, mas quando elas ouvem a escola, a família então procura auxílio, muitas vezes, de um psicólogo, psiquiatra, enfim, para traçar um diagnóstico. E aí essa criança volta para a escola com um diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador, é isso. E a gente sabe... Não é TOD. Nescau e Todd, né? Não, esse mesmo. Esse não é muito doce. Então, quando... E por que essa criança teve essa reação? Porque ela ouviu um não da professora. Então, a gente tem aí um cenário, muitas vezes, de que a escola, como ela é há muito tempo, e a gente sabe, ela é um lugar que tem regras.
na sociedade ela é um lugar que coloca regras, né? Então a gente se regra muito pela escola. O nosso comportamento muitas vezes é moldado por aquilo que a gente aprendeu na escola. Com certeza, é a primeira experiência social da criança de lidar com conflitos, né? Lidar com nãos, com desempenho, objetivos, é o colégio. Exatamente. Então, quando ela ouve um não, que ela não pode fazer aquilo, porque existem essas regras, ela também tem uma reação a esse não. E essa reação a esse não, muitas vezes, é uma reação exacerbada, a criança tem essa birra, digamos assim, e os pais procuram justificativas para esse comportamento. E muitas crianças têm sido diagnosticadas, né, por médicos e psicólogos, psiquiatras, enfim, com esses transtornos de comportamento. E eu me pergunto o quanto isso é verdadeiro, o quanto esses diagnósticos realmente são verdadeiros em função desses transtornos, porque muitas vezes a realidade dessas crianças ela fica o dia todo na escola, das 7 da manhã às 6 da tarde. O pai e a mãe buscam ela na escola, e quando elas chegam em casa, elas são entregues a um smartphone, a um tablet ou a uma televisão. Uma tela, vai para uma tela. Ela vai para uma tela. E aí, depois da tela, ela vai dormir. E no outro dia, ela acorda e repete tudo de novo. Então, ela não ouve não em outro lugar. Ela ouve não na escola. Então, o quanto essa reação dela também não é o seguinte, eu tô aqui, eu quero que olhem para mim. E rola meio que uma negação também por parte dos pais, porque eu imagino que aí a mãe e o pai, ou a mãe e o pai, estão ali dando scroll na tela do Instagram e cai no perfil de um psicólogo, influenciador, que está dizendo sinais de que seu filho tem transtorno opositor desafiador. Isso. E aí ela começa a ver, não, meu filho tem mas tá tudo aqui. isso. Aquilo deve gerar um alívio também, né? Do tipo, não, eu não sou um pai tão ruim assim, eu acho que o meu filho que tá doente. Isso. Né? E aí, isso... inclusive, vocês viram a palavra, a expressão do ano, todo ano a Oxford, aquele dicionário escolhe a palavra do ano, a expressão do ano. A expressão do ano 2024 é brain rot, que significa podridão mental. É o sentimento que a gente tem depois de passar horas e horas consumindo redes sociais e telas. Né? E que é algo que está super disseminado. Então, eu vejo isso acontecendo muito, assim, né? A gente recebe conteúdo sobre absolutamente qualquer tipo de coisa, de pretensos especialistas, né? Que eu acho que sim, eu acredito que isso gere uma justificativa no pai, né? Isso aí, os pais buscam muitas vezes respostas para aquilo que eles não estão fazendo, ou não conseguem... como é que a gente diz? Lidar com isso? Ou Não fazer é uma lidar. autocrítica? Ou assumir a responsabilidade? Assumir a responsabilidade. Assumir que não estão fazendo aquilo que a gente E qual é imagina o papel que da seja. escola nesse sentido? Que a escola, como é que a escola responde para um pai, para um cliente também, né? Sim, a escola, ela é, digamos, vamos lá, a escola ela é feita de camadas, né? Se a gente olhar, tem a camada do aluno, a camada do professor, como uma cebola, né? Tem o aluno, tem o professor, tem o gestor, tem o orientador, tem os pais, tem as notas, tem os conteúdos, e tudo isso vai se moldando e vai fazendo sentido. A escola hoje ela tem também um papel de orientar os pais para algumas situações, porque muitas vezes a escola identifica problemas antes nas crianças, né? Então, assim, uma criança com 2 anos que não fala, a escola, e os pais não se dão conta disso, muitas vezes a escola vai chamar esses pais e vai dizer, olha, o Joãozinho ainda não está falando. Por que ele não está falando? Bom, acho que seria interessante a família encaminhar ou ir com o Joãozinho, procurar um profissional que possa orientar. Muitas vezes, identificar casos de autismo, por exemplo, começa na escola. Porque hoje as crianças elas estão um tempo muito maior na escola do que com a família. Nós temos aí escolas de tempo integral, ou então com turno. Todas as escolas hoje da rede, elas oferecem o turno oposto ou o contraturno de trabalho, que é o aluno estuda na sua turma em um turno e fica na escola fazendo atividades extracurriculares
ou apoio escolar em outro turno. Então, ele entra pela manhã da escola e sai à tarde. Eu fiquei pensando, sabe que, claro, é um assunto difícil, tá, Renate? Mas que bom que tu trouxe esse exemplo. É, se fosse assim uma situação ideal, né? Ah, houve vamos dizer assim, um problema de convívio na escola. Eu não vou patologizar, tá? Uhum. Houve um problema de convívio na escola entre uma criança e professor, entre a criança e a turma. Teve um problema de convívio. Avisa-se os pais. Olha, tivemos um problema aqui de convívio aqui. Os pais chegam e assim, nós temos essa criança aqui que teve uma dificuldade. Como é que nós vamos fazer para ajudar ela? Em vez de pensar por que ela agiu assim, qual é o problema. Por que eu digo como é que nós vamos ajudar ela? Porque a gente parte do pressuposto que ela tem um problema. Sempre que a gente pensa que tem um problema, a gente pensa numa causa e esta causa é exterior em geral. No livro Cuidar Não é Educar, eu tento lançar uma tese, uma ideia de que os problemas existem, os diagnósticos existem, mas além deles, todos os problemas que a gente tem com as crianças é um problema de convívio. Se eu reduzir o meu convívio a um diagnóstico da criança, ou do pai, ou da mãe, a dificuldade de encontrar uma solução que é relacional é muito maior. Então, se o meu filho não gosta de estudar, ou não quer fazer os temas, ou me desafia, eu tenho que imaginar que o problema dele comigo ou com a mãe é que a gente não está sabendo conversar. Conversar no sentido de um processo civilizatório. Se eu achar apenas que ele tem déficit de atenção, que ele é um opositor, que é um não sei o quê, eu imagino que eu arrumo uma terapêutica, um roteirinho a seguir e eu continuo não convivendo com ele. Eu estabeleço algo exterior a nós. Então eu digo assim, nós temos hoje a geração Z, ou a geração alfa, a geração não sei o que, tá, e lá tem todos os diagnósticos, os tipos característicos. Ah, tá muito bem, então agora eu aprendi como é que funcionam os adolescentes. Tá. Isso é um fator externo comportamental, mas a minha relação com eles não vai melhorar nem piorar com a informação que eu tenho. Talvez até piore, porque daí eu vou olhar para eles conforme o livro, não como pessoas. Então, assim, este menino, essa criança, não sei que idade ele tem. Primeiro pequeno. aninho, 6, pequeno, 7. Pequeno. Então, esse menino, ele tem uma dificuldade que deve ter, e eu tenho que saber que a dificuldade dele é minha. Eu estou pensando agora com o pai, tá? Não como escola, com o pai. É minha essa dificuldade. Eu tenho que achar um jeito de interagir com ele para ver como que isso não cria problemas para ele. Não para mim, para ele. Mas os pais chegam na escola perguntando o que a escola fez para ele ser assim ou ter agido assim. Quer dizer, essa entrada na conversa, ela torna a conversa impossível, porque um é um bandido e o outro é inocente. Sim. E não é assim que as coisas são. Em geral, eu imagino que a maioria das escolas, se não a totalidade, elas têm condutas éticas adequadas, têm roteiros de ação bem planejados e discutidos no corpo docente. Pode ter um ou outro professor com alguma dificuldade emocional maior de lidar com determinadas situações, não com o conteúdo. Isso a escola, em geral, tem algum jeito de administrar, obviamente, né? Então, eu acho estranho que eu coloquei meu filho numa escola e acho que a escola é minha inimiga. Então, se a gente pudesse imaginar, né, de que nós temos que curar essa paranoia.
Primeiro. Segundo, eu não ficar ofendido que o meu filho tem problemas. Exato. Porque ele pode ter, né? E às vezes não é o pai e a mãe o causador. Às vezes ele tem mesmo. Então, a gente daí começa a dizer, não, eles estudam o dia inteiro. Aí de noite estão no tablet, aí não sei o quê. Eu sei que isso é assim, mas se a gente for neste roteiro, a gente esquece que talvez a dificuldade não seja bem essa, seja desinteresse dos adultos para olhar para a criança e ver o que tem. Poxa, ela está comendo mal. Então o problema é de vínculo, não é... Não é, eu queria cuidar muito com essa coisa de que o celular gera isso, tu entende? Não, Eu acho que o celular, problema é mais... Ele é um produto disso, na verdade. O pode abuso ser. é um produto disso. Claro, né? Ele entra numa brecha de vínculo. Então, tu vê só, eu imagino que situações como essa ocorram em quase todas as escolas diariamente. Com certeza. Essas ou outras mais graves até, né? Porque nós somos, como tu disse bem no começo, é convívio. Escola é convívio. Escola é um ambiente social de aprendizado, de convívio. Tem crianças que têm mais dificuldade, crianças que têm menos dificuldade. E pronto. Agora, se eu achar que a criança agiu assim porque alguém provocou ela ou não sei o quê, eu vou reduzir o assunto. O assunto é mais difícil do que uma causa. É o jeito dela que ela tem que aprender a administrar, obviamente, né? Mas eu acho que o problema maior é a paranoia. A desconfiança dessas duas instâncias. E a gente está assim, né, Renate? A escola desconfia de quase todas as famílias e as famílias desconfiam da escola num grau, vamos dizer assim... Maior do que era antes, tu acha? Maior do que era antes. Maior. Porque as notícias falsas correm mais. Isso. As desinformações correm mais. E as pessoas, em vez de ir direto falar com o diretor ou com a coordenadora, vão falar no grupo do WhatsApp. No grupo dos pais. E ali Era a isso. coisa vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí fica um telefone sem fio gigantesco. Isso, E aí a história ficou tão grande que daqui a pouco essa criança foi puxada pelos cabelos e jogada numa sala de joelho em cima do milho. Isso. E aí não sei o quê, e como é que pode, nós vamos demitir o diretor. E essa professora faz uma baixa, tu entende? A história vai crescendo e ela vai se tornando real. Eu vi umas tempos também de um grupo de pais de WhatsApp que fez um documento e me enviou para a escola em nome do grupo contra banheiros unissex. Ninguém tinha falado sobre fazer banheiro unissex. Ninguém tinha falado que a escola ia fazer, nem que ia ter, nem que ia ter nada. Mas alguém mandou um link, escolas na Alemanha passam aí, não, mas nós não podemos deixar isso acontecer, porque isso é um absurdo. Eu sou advogado, eu posso fazer um documento. Não, eu trabalho no cartório, eu vou atestar, tá aqui, pronto. Tá se antecipando a algo que... Não existe nada, né? E parece que tem uma necessidade de grupo aí também, acho que isso faz se sentir vivo, né? Não sei o que gera isso na cabeça das pessoas. Não sei se faz sentir vivo, mas pelo lado da disputa de poder. Sim, a disputa de poder, não a coisa dialógica, cara, né? nunca funciona o grupo de WhatsApp, né? Impressionante, né? Então, isso que tu trouxe aqui, talvez é como a sociedade está funcionando em todas as instâncias. Os clubes são assim, os clubes de futebol é assim. É um ambiente hostil por histórias que vão sendo criadas e as narrativas vão indo e a gente não vai na fonte para ter certeza. E se a pessoa com quem a gente conversa nos diz uma coisa que não está amparando o que o grupo diz, ela é mentirosa. Não, e ela se torna... porque a mãe do fulano nunca manda mensagem no grupo. Ela vira o problema do grupo, né? E o diretor ou a escola se torna alguém que nós temos que cuidar porque eles estão mentindo, né? Isso aí. Então, o ponto, eu acho, né, de que nós estamos numa situação difícil de convívio humano é de que os atravessamentos aumentam a desconfiança. A gente está muito desconfiado de todo mundo e criar uma capacidade de conversar para saber as coisas antes de ter certezas
Tá difícil isso, né? Tá difícil, Tá mas, difícil. mas tu trouxe algo que muito importante, tá? Que é a questão, Tá. que até eu já também estava anotado aqui. É. Tudo é importante, mas a situação é a seguinte, a escola, ela se constitui no início por uma relação de confiança entre as famílias, né, e quem está lá na escola. Supostamente. Supostamente. Porque a escola, ela tem princípios. Se nós formos olhar para a rede, são os princípios da educação humana e do cuidar da vida, né, do compromisso que se tem com a vida. Então, a gente sempre vai trabalhar a partir desses preceitos. E a gente nunca vai conseguir desvincular o cuidado, né? Então, a escola também é o ambiente de cuidar das crianças, de cuidar daqueles adolescentes que ali estão e também prezar pelo cuidado com os professores, com todas as pessoas que vivem ali naquela comunidade escolar. Quando a gente tem uma desconfiança da família para com aquilo que a escola faz, começam essas situações. Então, a situação do menino é uma que ilustra. Mas se a gente olhar para os grupos de WhatsApp, eles se perde a noção e tudo o que cai no grupo se transforma numa potencial verdade. E a escola é um lugar, eu acho que é o único lugar que, se você bater na porta, você vai ser atendido. Alguém está lá para te escutar. E sempre, o ideal seria que toda a família, quando tem desconfiança de algo, ou quando ouve uma história, chegue até a escola e converse com as pessoas que ali estão. Tem coordenação, tem orientador, tem supervisor, tem diretor, diretora que estão disponíveis para conversar. E aí sim você vai conseguir chegar, né, isso é ou não é? Como é que acontece? Então, nós temos um conceito também que é da família educógena. Isso é o meu amigo José Rigoni que fala. O que seria a família educógena? É aquela família que entende a importância da educação e vê na escola, nessa educação escolar, um valor. Então, ela não é que ela não questiona o que a escola faz ou deixa de fazer. A gente pode e deve questionar, né? Mas ela também sabe da importância da criança ir para a escola, cumprir com os seus deveres, acompanhar esse desenvolvimento da criança, do adolescente, e fazer parte desta comunidade escolar. Então, essa seria e que faria toda a diferença na sociedade que a gente vive hoje. E uma sociedade que, esses tempos eu vi também o aumento de pedidos na justiça para o homeschooling. É algo que cresceu muito nos últimos 10 anos. Amparado na descrença da escola, não por achar que o homeschooling é melhor, mas é que a escola não serve mais. Então isso entra dentro do balaio da desconfiança. Né? Algumas famílias acreditam que não é importante ir para a escola. E a gente sabe, se a gente olhar para a nossa vida, o quão importante foi ir para a escola. Sim. Né? Fez toda a diferença. A gente olha para os filhos, o quão importante nossos filhos, quanto eles se desenvolvem na escola. Sim. Mas eu vou te dizer, eu acho que o assunto não é desconfiança da escola, é achar que os pais são muito poderosos. Sim. O sentimento de poder que essas pessoas têm é que elas acham que elas são suficientes e únicos e necessários para os filhos dela, que o filho não precisa socializar, que ele não tem que arralar o joelho, que ele não tem que cair, que ele não tem que sofrer provas. Eu acho que o problema não é a desconfiança da escola, é uma hipervalorização da capacidade do pai e da mãe. Até pode ser que tenham pessoas que sejam muito capazes e assim tenham uma habilidade, mas a gente parte do princípio que relações entre adultos e crianças, ou entre famílias, pai, mãe e filhos, é uma relação tensa. Ela não é uma relação tranquila. O filho e a filha vão aprender temendo muito. E na escola não tem esse temor como tem com a figura paterna e materna. Eu não consigo entender como as pessoas defendem isso, mas defendem, né? Mas o ponto, Renate, essa ideia da educação família educógena. Família educógena. Eu vou pensar do meu lado, tá? Pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu sinto, é que a tensão entre família e escola, ela é uma tensão baseada numa coisa que é comum na sociedade, que a gente já falou. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas e inseguras.
Então, quando um homem e uma mulher se conhecem, ou dois homens, duas mulheres, sempre tem o que tu quer comigo? O que vai ser? Será que tu não é louco? Será que tu é? Será que tu quer roubar meu dinheiro? Será que tu quer... A gente tá num ambiente... Porque como é que era antigamente? De qual família tu vem, né? Sabendo qual era a família, a gente tinha um certo prognóstico e diagnóstico. Hoje não sabe de quem vem, do que, da onde, né? Então não tem essa suposta sensação de conhecer um pouco a história da pessoa. A gente né? ativa o modo defesa, né? Ativa o modo defesa. E esse modo está muito ativado. Muito, 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 muito. E repercute nessa maneira que daí a gente começa a inventar teorias acerca do porquê que a criança é assim, que não diz respeito a conversar com a criança, ou com a escola, ou a escola comigo, que como é que se resolve os problemas? Conversando. Não tem outro jeito. Como é que um médico ajuda um paciente? Conversando. Não é só dando remédio, que ele pode dar o remédio e se o paciente não gostar e não acreditar no remédio ou achar que o médico está errado, não vai funcionar, porque tem uma desconfiança. Então, a paranoia se tornou quase que atualmente, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, certamente se tornou a emoção que mais organiza nossas relações. A gente é desconfiado de todo mundo. A pessoa diz, por que será que ele está dizendo isso? Por que será que ele está querendo isso? Essa professora que veio conversar comigo, ela está amando de quem para não sei o quê, para depois me processar. Se judicializou tudo também, de uma forma estrondosa, né? Gigantesca. Isso vou dizer bem honestamente, é um adoecimento. Porque se eu não consigo ter o mínimo de capacidade de criar uma intimidade na relação, o que vai ativar é a paranoia. E a paranoia é isso. Eu tenho certeza que tu quer meu mal. Tu não quer o meu bem. Na paranoia não existe o bem, só existe o mal. Então, se essa criança teve essa reação, é porque a escola quis o mal dela. E eu vou lá proteger meu filho. Está dado isso, né? Como que nós vamos resolver isso? Eu não sei. Mas a gente tem que fazer esse diagnóstico. Nós estamos extremamente desconfiados. Isso repercute muito, a gente vê isso, né, nas reações das famílias. Claro. Então, assim, não são todas as famílias, mas a gente está olhando para um contexto de sociedade, quando a gente fala disso, né? Então, se eu tenho mais ou menos o paralelo médico e escola, digamos assim. Quando você vai ao médico e ele te traça um diagnóstico para uma doença grave, tu não questiona o tratamento. E na escola se questiona o porquê a nota, o porquê a prova, o porquê a Mariazinha era ajudante da professora hoje e não o Joãozinho, e isso implicou numa reação da Mariazinha. Só que a Mariazinha, de forma alguma, o Joãozinho, eles não falaram para o professor que eles não gostaram de não ter sido escolhidos como ajudante ou, enfim. Mas o pai ou a mãe, sim, vem reclamar. Então, também não sei se protecionismo é a palavra correta. É uma proteção exacerbada que os pais estão fazendo com os filhos? Uma questão de reputação, talvez. Se sentem atacados de alguma Não, maneira. é uma desconfiança. Por que o meu filho não foi escolhido? É uma desconfiança. É paranoia. Meu filho não foi escolhido em detrimento a outra pessoa, quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Claro que daí cria superproteção. Aí é uma consequência da desconfiança. Esse tempo, uma escola estava sendo processada porque contou a história do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, e a criança sonhou de noite com o Lobo Mau e teve insônia. O pai processou a escola porque gerou insônia na criança. Não, Talvez tu não ia contar uma coisa dessa, é de rir, mas o homem é um advogado e o homem tinha certeza que a criança, filha dele, não dormiu por causa da história. Da história que foi contada na escola. Ou seja, este homem não sabia acordar de noite, pegar a criança no colo, acender a luz e dizer assim, minha filha, o lobo mau, sei lá o quê, vamos passar a noite acordado aqui para não acontecer. Ele não quis fazer o papel de cuidador e se tornou paranoide, resolveu usar a desconfiança dele, criando uma situação para ele se sentir protetor da criança, mas protetor
machucando alguém e não cuidando da cria dele, entende? Sim. E é isso que acontece. Em vez de eu cuidar do meu filho que tem o TOD, eu vou machucar a escola, que daí eu tenho a impressão que eu estou cuidando do meu filho, destruindo o inimigo. Isso. E aí a gente vê o número de processos que as escolas sofrem hoje por questões como essas que tu exemplificou. Tem que pegar esse filho e dizer, meu filho, tu tem uma dificuldade, nós vamos ter que achar um jeito de te ajudar para que tu não crie problema para ti. Porque é isso, né? Eu ouvi a história da Chapeuzinho Vermelho, não me aconteceu nada, né? O problema não é a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Claro que não, e mesmo que fosse, mesmo que fosse, um adulto tem que pegar essa criança e saber, meu filho tem dificuldade em histórias que podem ser de terror, e pronto. Mas em vez de eu cuidar do meu filho, eu elejo um inimigo, e com isso fico com a sensação que eu estou protegendo o meu filho do inimigo, mas eu não estou cuidando dele, que é ajudar a abraçar ele para ele poder dormir. Isso é a coisa mais comum, Renata. Esse mecanismo paranoide é assustador. Muito. Muito. E quando você acompanha várias situações, tu começa a ver Fala um pouquinho mais perto do microfone. quando a gente acompanha diferentes situações, né, em diferentes momentos, diferentes lugares, a gente vê o quanto isso se amplia. Se amplia. Né? E aí se tornam dois lutadores. A família acusando a família e a família acusando a escola, e não chega a um ponto, escuta, nós estamos loucos, vamos parar com isso e vamos ajudar o nosso filho, o nosso aluno. É simples quando a gente sai da paranoia. Quando a gente não sai da paranoia, é muito difícil, porque aí alguém tem que morrer. Alguém tem que ser destruído. E aí a briga do poder. Ilusão de poder. Ilusão de poder. É uma briga de ilusão de poder, porque eu estou achando que a escola é minha inimiga, o que é uma insanidade. Total. É óbvio. Que coisa, né? O ser humano é capaz de confundir, misturar os assuntos e trotar e não chegar ao ponto. Eu gostava, eu nunca tive grandes Tem outra problemas história? Assim. Tem muitas situações da escola que a gente guarda pra vida toda e que foram os melhores amigos que a gente tem, que eu tenho até hoje, essas amizades foram feitas na escola. E mesmo as coisas que aconteceram fora do roteiro, né? Totalmente, assim, e se a gente olhar, né, todas as oportunidades que as crianças e os jovens têm na escola, viagens que, quem sabe, eles jamais fariam com a família, experiências da própria socialização, os perrengues que a gente passa, que eles passam e que a gente aprende a se virar. Verdade ou consequência? Meu Deus do céu. Não, e desafiar a autoridade. Isso. E no turno inverso, na adolescência, não ir pro turno inverso. Almoçar no colégio. Meu Deus do céu. Que hoje, toma aqui, ó, R$20 pra tu comer um X no almoço. Pá! Nossa senhora! Poder escolher o que comer, Era um dia magnífico. Ficava no colégio, comia um X, achava o máximo. Então, a escola, ela tem, assim, toda criança que vai para a escola, ela tem lembranças muito boas. Ela constrói memórias do que ela vive na escola. Ela aprende a conviver com o outro. Mas tu vê que coisa doida. Em vez de a gente... Antigamente, a gente tinha medo dos estupradores e dos bandidos e dos assaltantes. Hoje a gente tem medo da escola. Sendo que... coisa louca essa, Arthur. Que a escola é perigosa para o meu filho. É claro que não é a maioria das pessoas que vão na escola assim, mas tem um clima no ar. E a gente está falando de uma parcela pequena, né? Assim, se a gente olhar para o universo de famílias, a gente está falando de exceções. Mas eu acho que problematizar essas exceções é extremamente importante. Claro. Para trazer também para quem vê, para quem ouve, que essas situações existem, que elas são reais. Então, assim, a escola, ela sabe o que faz. Assim como o médico que diagnostica uma doença grave, trata e ajuda a pessoa a resolver aquele problema, a escola sabe o que faz. A escola é formada por pessoas que estudaram muito, que são especialistas, que se dedicam a esse cuidado, né, dessas crianças, desses adolescentes, desse desenvolvimento, que se importam com essas crianças que ali estão. Então, se a gente fica nessa da desconfiança daquilo que se faz na escola, você fica numa eterna disputa entre a família que não confia,
naquilo que a escola faz. E aí a gente não vai a lugar nenhum. Sim, conversa menos e cria um problema que não existe. Isso. Meu filho apenas teve um chilique na escola, quebrou uma cadeira e a escola me chamou e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Só isso. A gente tem outras situações agora que muito é exemplo do que está acontecendo em São Paulo, que é a proibição do uso do celular na escola. E a proibição do uso do celular, ela se dá pelo fato de que não há controle sobre o tempo que se fica com o celular na mão, ou as crianças estão perdendo, os adolescentes estão perdendo a atenção porque qualquer coisa eles ficam com o celular, estão deixando de brincar porque ficam com o celular. E não é bem assim. A questão é a regulação que vem também de casa, a partir da família. Porque quem é que dá um celular para um adolescente ou para uma criança? É o pai ou a mãe, porque a criança não tem condições de comprar um celular. Quem é que permite que ele acesse a internet? Quem é que permite que ele tenha uma conta numa rede social? Uma rede social. Né? Um perfil numa rede social. Então, aí é o caso da escola proibir ou ter uma lei que proíbe o uso do celular na escola? Ou é algo que deve ser construído e regulamentado com a família? Não, ele tem porque a família tem que dizer se ele pode ou não pode, e ele tem que saber que no momento em que ele está na escola, ele vai ter horários ou oportunidades de uso, e não que aquilo vai ser, né, de uso desenfreado. Então, quem é o responsável pelo quê? É a escola dizer que não pode mais trazer o celular para cá e a gente não vai usar, sabendo que nós vivemos num momento em que inúmeros materiais e recursos pedagógicos e didáticos estão disponíveis através de celular, ou smartphone, tablet, o que for. Ou então é preciso que a família também auxilie nessa regulamentação. Isso é uma pergunta? Pode ser uma pergunta, uma problematização. Então, bom, tem alguns países... que cabe a um, que cabe a outro. Tem alguns países que estão estabelecendo regras, né? A Austrália, da semana passada, redes sociais só após os 16 anos, né? E isso vem muito em cima de uma tendência, especialmente depois tem um livro, chama Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social americano. Psicólogo social. E ele fala muito sobre isso, ele trouxe estudos de longo prazo sobre o efeito. A tese dele é que há uma reconfiguração mental a partir da entrada do smartphone na vida das pessoas, que é ali por 2010. Então, antes havia o celular, mas não haviam os mesmos efeitos, né? E tem países... E aí ele puxa esse cordão sobre redes sociais após 16 anos, celulares e conexão na internet só aos 12 anos, né? Porque, segundo esses estudos, há um prejuízo em várias áreas da vida da criança a partir da chegada do smartphone em 2010, em um uso sem regulação alguma, né? O celular, hoje é a vida de todo mundo, ele é um... Eu pensei no exemplo da guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma ideia linda, mas eu não sei se ela funciona. Porque daí ninguém fica responsável. Porque aí quem que é o responsável pela guarda compartilhada do celular? Se a família, a escola ou não sei o quê. O assunto guarda compartilhada, ele precisa ser revisto, porque na prática, se não é compartilhado, um fica aprisionando o outro genitor. Quando é compartilhado, para a criança é pior, hein? Na maioria das vezes, porque daí a culpa é sempre do outro. Então, eu acho que o assunto não é bem celular, Renata. Celular no sentido da distração das crianças, tá? Mas no sentido de quem a legislação e a lei talvez seja uma forma de criar um ente maior que determine coisas, e aí a gente questiona aqui, questiona ali, etc, etc. Ou uma escola possa fazer uma assembleia com as famílias e dizer, nosso projeto para o celular na escola é assim, assim, assim. Vocês estão de acordo? Então, a regra que quem vai cuidar disso somos nós. Porque, senão,
É muito difícil. E tem recursos hoje, né? Tem recursos, assim, tu pode bloquear determinados tipos de aplicativo e não outros, né? Sim, Enfim. mas em sala de aula, né? Como é que faz? O cara tá lá com o celular, professor chato, tá, matemática, trigonometria. Vai ter que ser vou que ser que nem aqui, cadeia. Os caras vão ter que botar um bloqueador de sinal. Mas na é escola. possível tu trazer isso, essa discussão, para a escola e para o grupo de pais. E aí, por quê? Porque a escola é um espaço de reflexão, mas não é a questão de proibir ou não determinada. Não, é né? organizar É o uso. organizar, exatamente. Claro. Exatamente. Organizar o uso, claro. E aí tá onde que se cria um consenso de como que a escola vai gerir o uso do celular. Porque o celular não tem mais essa discussão, entendeu? Não existe. Agora, é óbvio que, claro, né, quando a gente pensa na grande população em geral, há uma grande dificuldade de estabelecer regras e limites, né? A gente sabe disso, né? Então, eu penso que tem muita gente, né, pensando, não, a gente tem que proibir o uso do celular na escola. E às vezes não é por causa da criança, é porque o gerenciamento dos adultos sobre isso, ou ele é tímido, ou ineficaz, ou ele é culposo, as pessoas ficam culpadas de restringir o uso, porque daí a criança esperneia, ou não sei o quê. Quer dizer, antes era vamos cuidar para não levar açúcar para a escola, agora vamos cuidar para não levar o celular. O assunto é o mesmo, quer dizer, como que a gente organiza a vida das crianças para que elas tenham benefícios e não prejuízos. Com certeza. Vantagens e não desvantagens. Quer dizer, não poder olhar o TikTok durante a sala de aula não é nenhum prejuízo para a criança. Não é. Inclusive, ela pode se chatear, ficar raivosa, e a gente tem que lidar com esse assunto e ela aprender a ter tolerância à frustração. Óbvio isso, né? Mas o assunto é guarda compartilhada. Quer dizer, quando dois entes são responsáveis por uma coisa, tem que estar muito claro de que as duas partes são disponíveis para pegarem junto, né? Senão é mais difícil. Se for uma coisa paranoide, o tempo todo eu vou estar te acusando e tu a mim. É difícil o teu trabalho. É difícil o teu trabalho, Renato. Claro. É difícil, porque aí tu começa também a pensar nas situações que podem vir a acontecer, né? E fazer o trabalho de prevenção. Mas como tu difícil o previne? trabalho da Renate. Como podem vir a acontecer? Podem vir a acontecer, digamos assim, os alunos, então, eles usam smartphone e rede social na escola. Isso já aconteceu, a gente já viu até na mídia, né? Eles fazem fotos de colegas ou utilizam a inteligência artificial para criar situações que envolvem colegas. E eles fazem isso na escola, tá? Mas usando do seu smartphone, da sua rede, porque ele nem conseguiu conectar na rede da escola, né? Usou a sua rede que tem lá no seu smartphone. E aí, o culpado pela situação é a escola, porque ele estava na escola. Né? Mas de quem? O que está acontecendo? Tem um equívoco nesse culpado. Porque quem fez foi uma pessoa, foi um estudante, foi um jovem, um adolescente. Ele fez porque encontrou um momento ali, quem sabe num intervalo ou numa aula que ele não estava muito interessado. De novo, vou voltar. Quando eu procuro culpa, eu não procuro responsabilidade. Sempre que eu sou um acusador, eu me omito de estar participando do que está acontecendo. Isto é o que acontece com frequência no mundo das relações humanas. Um amigo meu uma vez disse, a minha mulher não me ama como eu gostaria, mas esse é um problema meu, não é dela. O meu filho não se comportou bem na escola, mas isso é um problema meu. É meu por uma razão, não porque eu sou o causador, é porque ele é meu filho e eu quero ajudar ele a viver melhor. A gente tem que sair da acusação para entrar na responsabilidade. Enquanto um contingente maior de pessoas não entrar por esse caminho, o outro caminho é o da acusação, ou seja, sempre que eu sou um acusador,
eu sou um inocente. É a paranoia de novo, né? A paranoia. Eu agredi a escola e acho que com isso eu tô liberado. Ou então, eu fumo e me sinto mal. Por me sentir mal, eu posso seguir fumando, porque eu já estou me sentindo mal, eu já paguei a conta. Mas eu não noto que eu vou no bar, compro cigarro. Eu tiro de mim a responsabilidade. A responsabilidade não é no sentido agora do direito, né? Culpa e responsabilidade. No sentido de eu estou implicado no que está acontecendo. Mas se eu quero tirar fora a minha parte, e só é a escola, isso quer dizer que está capenga a situação. Né? Eu estou falando uma situação ideal, porque na vida real parece que a gente tem que chamar advogado, se proteger de pessoas que tornam a escola perigosa para os seus filhos, e o juiz tem que decidir quem que é o menos louco da situação, tu entende? Agora, se a gente pudesse, como é o ideal desse programa, né, imaginar que a vida humana, as relações, se elas forem pautadas sobre a desconfiança, a única coisa que a gente tem que fazer é que alguém tem que morrer. Alguém tem que ser destruído. Ou é a escola ou é a família. E não dá. E essa solução ela é a pior possível, porque é uma situação irreal. Não é verdade que a escola quer o mal da criança e não é verdade que os pais querem o mal da criança. A verdade é que a gente não está conseguindo achar um termo de ajuste para saber como que nós vamos ajudar o meu filho. Nós vamos ter que fazer outro programa com a Renate sobre esse assunto. Mas o Antônio Nova diz assim, ele fala, o último livro dele trata do futuro dos professores. E ele diz que precisamos formar humanos por humanos para o bem da humanidade. No sentido humano de ser. De reconhecer que a gente pode ser alegre, triste, sofrer, enfim, daquilo que é humano, né, mesmo. E ele diz que um futuro... Por quê? Porque se imaginam, às vezes, um futuro sem escolas. Né? Muito se fala, sem professores, que a inteligência artificial vai tomar conta vai tomar o lugar dos professores, que no futuro não vai ter escola em função de que elas vão poder aprender, as crianças vão poder aprender em casa, né, por homeschooling, enfim. Daqui a pouco não precisa nem mais de outra pessoa para transar também, porque vai ter inteligência artificial. Exato. Nós estamos indo pro, então, né? assim, as relações ficam restritas. E aí ele diz assim que um futuro imaginado, quando a gente imagina um futuro sem escolas, a gente imagina um futuro sem futuro. Porque é nas escolas que se dão essas relações tão importantes e que a gente se desenvolve também, né? Que a gente aprende muita coisa e ensina também muita coisa. A escola é mais do que um lugar, né? A escola é um rito de passagem, é uma fenda no espaço-tempo, é uma coisa que proporciona acontecimentos, é uma brecha na existência de uma rotina diária de família, é uma coisa muito... É um lugar onde você passa 18 anos. Não é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo é também, né? Não é um local de treinamento, mas ao mesmo tempo é também, né? Eu acho que mudou um pouco também o seguinte, quando a escola iniciou, século XV, acho que foi por aí, século XV, século XVI, né? Era um lugar para que as crianças pudessem aprender a ler e escrever, né? Porque senão elas só trabalhavam, né? Hoje a escola se tornou um local de socialização, né? Sim. Preponderantemente. Sim, antes de não tudo, é só um né? lugar de aprendizagem, é de socialização. Onde não é só ir lá estudar, fazer a prova, embora é um lugar onde tem convívio, tem disputa, tem negociações, tem, enfim, de todas as partes, né? Coisa que antes acontecia na rua. Na rua. Só que se a gente pegar um dado de uma pesquisa feita com 3.000 famílias na Inglaterra em 2022, só 27% das crianças dessa pesquisa tem o hábito de brincar na rua. Tá? No Brasil, 40% das crianças pesquisadas, elas brincam 1 hora ou menos na rua por dia. Se a gente pegar 30 anos atrás,
eram 80% Sim, das crianças que brincavam na rua. Então, o momento em que eu fico livre para brincar e socializar é na escola. na escola. A gente gravou um programa com Anthony Ling sobre a cidade pensada a partir das crianças, onde a gente falou sobre isso, que a rua não está mais sendo pensada para as crianças. É um risco as crianças irem para a rua por os carros, pelas motos, por não sei o quê. E tem uma coisa pela irreal velocidade, também, de medo aí. Essa pesquisa é muito interessante porque as crianças pararam de brincar na rua na mesma época em que as pessoas começaram a ter acesso à TV a cabo. Parece não ter relação, mas as pessoas passaram a ter acesso a notícias 24 horas, a manchetes catastróficas que geram mais audiência, então o medo também cresceu entre as famílias. Pô, teve um caso lá na Bahia de um estuprador de crianças. Não, meu filho não vai brincar na rua aqui em Santa Maria. Porque vai sofrer. Vai É perigoso. Nós temos que acabar o programa. Nós né? temos, faz uma nós hora. Estamos com vontade de acabar. Nós estamos quase uma hora. Nós temos que marcar um outro episódio para falar sobre isso, porque esses assuntos vão e vão e vão. Esse já é o nosso episódio mais longo, eu acho, tá? Nós estamos realmente há quase uma hora aqui falando. Então, porque é bom, né? Porque o papo é bom, né? O papo rende, né? Então a Renate vai ter que voltar. Tá bem. Não conseguiu falar nem metade da tua lista aí, né? Não, consegui sim. Ah, Algumas tá. coisas eu consegui. Muito bom. E claro, são situações que eu trouxe pra gente poder conversar sobre, né? Mas é bom, é o extrato da realidade. Então, claro que a gente sabe que não é todo... É todo dia, assim, que acontece algo. A relação entre família e escola, ela é uma relação muitas vezes tensa, porque existem o lado dos pais que olham de uma forma e o lado da escola que sabe também. Claro. Mas tem que vencer a tem paranoia. os seus princípios. Tem que vencer a paranoia, senão alguém tem que morrer. E aí a criança não sobrevive a isso, né? Isso é muito preocupante. A gente gosta desses episódios. Bastante conversa, bastante Tá, detalhe. chega, senão não vamos terminar isso aqui. Renate, obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a Um você. Vai abraço. voltar, já te organiza. Bom Tá fim de vendo? ano para ti, né? Obrigada pra vocês A também. Rede Sinodal é uma rede que tem uma preocupação muito grande, que eu sei, com a formação dos professores, né? Em Sim. especial. Sim. Se dedica muito a isso. O SEAT faz parte da rede, nosso apoiador aqui. E então, assim, a gente vê com muito carinho todo o trabalho que tu faz e tu puxa para que os professores da Rede Sinodal tenham instrumentos tanto tecnológicos como emocionais, como de vínculo para poderem, vamos dizer assim, enfrentar situações difíceis do dia a dia de uma escola. Né? Todo Parabéns. ano são mais de 25 programas de formação continuada para os professores, né, de ordem nacional. Tá, chega. Voltamos na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.